Bem, gente, vamos dar continuidade aos estudos. O que a gente vai falar agora, né, é o sistema tegumentar, né, a anatomia do sistema tegumentar, que envolve também, na verdade, que envolve a pele e os anexos. A pele, como vocês devem já ter escutado ou devem saber, a pele, ela é um órgão, tá? Toda a sua pele ela é considerada um órgão. Na verdade, é o maior órgão do nosso corpo, né? Em continuidade, assim, completo, né? Os, Toda a pele e as estruturas que envolvem ela formam o sistema tegumentar. Tegumento é a mesma coisa que a pele do corpo. E os anexos que envolvem, né, o sistema são pelos e unhas. Os pelos e as unhas são também chamados de fâneros. Algumas glândulas também são acessórias da pele, como por exemplo sudoríparas, sebáceas, tá? O ser humano possui, em média, né, 1,5 entre 1,5 e 2 metros quadrados, se você tirar a pele da pessoa, do indivíduo, e esticá-la todinha. E fica em média entre 4,5 a 5,5 quilos do seu peso corporal. Claro que tem variações. Como eu falei ali, ó, lá em cima, é o maior órgão em continuidade celular, ou seja, se você fosse medir ele completo. Aqui tem duas imagens, né? Isso aqui é um desenho antigo, né? Mostrando a retirada da pele de um corpo, né? Aí mostra um indivíduo que retirou a pele, né? E aqui tá como se fosse uma roupinha. Isso é um desenho antigo que já se imaginava que a pele era uma roupa, e aqui é um corpo humano real, né? Só que é um cadáver dissecado e ao qual foi aplicado uma técnica chamada plastinização. Vocês podem até pesquisar aí, podem dar uma pausa no vídeo agora, pum, e pesquisar sobre plastinização, tá? E aí esse cadáver cedeu seu corpo para estudo, foi processado, foi feito todo o preparo dele, só que retiraram a pele cuidadosamente, né, para deixar ela inteira aqui intacta. Então você vê que é realmente uma roupinha, né? A pele é uma cobertura. Aqui, ó, é um rosto real, né? Uma cabeça, um rosto real. Então retirou-se a pele do indivíduo, da cabeça do indivíduo e se esticou ela todinha. Então observem, aqui é a parte da cabeça, né, que cobre a cabeça. Aqui é a parte que cobre os lados, aqui é a outra parte que cobre o outro lado e aqui que cobre embaixo e o pescoço. Interessante, né? Quando você vê assim. Vamos lá. Na nossa pele, a gente tem sulcos. Para quem não sabe o que são sulcos, são umas linhas, né, que são um pouquinho profundas. Geralmente, entre as articulações você vê, tá? Elas são chamadas de linhas de flexão. Se você quiser saber que tipo de linha é essa, onde ela está, dobre seu cotovelo e olhe, tem uma linha entre ele, né? Se você quiser ver novamente também, pegue os seus dedos e dobre ele, feche a mão. Você vai ver que tem uma linha entre cada ossinho, né? Entre cada falange. E o próprio Mzinho da mão, que todo mundo chama de M, são várias linhas de flexão que estão na pele da mão. Mas a gente tem essas linhas em toda a parte da pele do corpo, né? Se você for observar, porque flexão significa movimento, você contrai, então todo movimento gera uma linha de flexão na pele. Até na testa, quando você fica com olha para o sol ou numa claridade, você franze a testa, né? Você contrai a testa, pode observar que ficam as linhas lá de flexão, que com o tempo fica marcado mesmo. Mas há também outras linhas, né? Que ficam nas pontas dos dedos e na palma da mão. Elas são chamadas de cristas papilares. A função delas no corpo é para aderir a objetos, para agarrar objetos, para eles não escorregarem tão fácil. Imagina pegar um celular se a nossa mão toda fosse bem lisinha, lisinha. Ele ia escorregar, né? Então, como a nossa mão é cheia de linhas, ela segura um pouco mais. Mas aí também o homem percebeu com o tempo, com os estudos, que essas linhas são diferentes em cada pessoa. E aí hoje a gente conhece elas como impressão digital.
Tem bancos que você bota o dedo, né? E tem bancos que você põe a mão inteira. Aqui, ó, outras linhas que a gente verifica na pele são as chamadas linhas de tensão. Essas linhas, elas estão em toda parte da sua pele, orientadas em posições diferentes. Aqui na pele elas são assim, nesse sentido. Deixa eu colocar o ponteiro do laser, fica melhor. Ó, aqui na pele fica nesse sentido. Braço e antebraço fica nesse sentido. No rosto, nesse sentido. Abdômen, aqui, ó. Ok? Elas ajudam até para... Elas orientam, na verdade, o cirurgião quando ele vai fazer corte. Quando o corte cirúrgico ele é feito na direção dessa linha, a cicatrização ela é favorecida, né? Cicatriza melhor. O que são essas linhas? Elas são o resultado da direção em que as fibras colágenas e elásticas da pele, da derme, se dispõem. O que isso quer dizer? Na pele, na segunda camada, na derme, tem um monte de fibras elásticas e colágenas. A gente vai ver lá na frente. Então, a direção dessas fibras é que forma aqui, ó, as linhas de... Olha aqui, ó. Tá vendo? As cristas papilares, que a gente conhece como digitais. E aqui a nossa pele, ó, as linhas, ó. Tá vendo? Ok? A maioria do nosso corpo tem essas linhas. E elas vão ficando cada vez mais aparentes com o passar da idade. Locais do corpo onde não há pele. Na glande, na cabeça do pênis não tem pele. A pele está aqui, né? Para quem não foi circuncisado, a pele cobre a glande, mas a glande por si só não tem. A mucosa vaginal também não tem. O que tem pele são os grandes e pequenos lábios. E os lábios em si também, não é pele. Pele é essa região aqui, ok? Isso é mucosa. Aqui, ó, são uma imagem real, né, de uma lâmina microscópica corado. Então a gente vê aqui claramente as três camadas da pele, tá? Ó, a epiderme, é um monte de célula morta em forma de escama, não tem mais núcleo, não tem mais citoplasma, é só a escama mesmo, células mortas, é só queratina, na verdade. Aqui a gente tem a derme, tá? Ela tem duas camadinhas na derme que a gente vai ver lá na frente. E aqui tem a hipoderme, tela subcutânea, tecido subcutâneo, gordura subcutânea. Tem várias denominações, mas é a gordura que fica embaixo da pele, ok? A espessura da pele ela varia em média de 1 a 2 milímetros, podendo chegar a 0,5 nas pálpebras, ou seja, na pálpebra, ela é bem fininha, tanto que a gente mesmo com o olho fechado consegue perceber se está claro ou se está escuro. E chega a 6 milímetros nos calcanhares, ou seja, nos calcanhares ela é mais grossa, e isso é bem visível, a gente consegue perceber. Agora, por que a pele ela tem três camadas? Né? Por que ela é dividida em três camadas? Por que vocês acham? Pensem aí. Vamos. A pele tem três camadas porque cada camada tem uma função. Né? Cada camada faz uma coisa diferente. Senão seria a mesma camada. Se é muito óbvio. Essa imagem aqui é apenas ó, a epiderme, tá? Então, deixa eu trocar o ponteiro. Cor da tinta, preto. Então, ó, aqui pra cá, ó, a gente tem uma parte da epiderme, outra parte. Então, se vocês observarem, mesmo a epiderme, ela tem várias camadinhas, ó, porque são diferentes as células. Aqui é um esqueminha em desenho, em gravura, e aqui é uma lâmina mesmo, tá? Então, observe, essa camada superior, que é a que fica mais externa, ela é uma camada córnea, um monte de célula morta, são escamas, na verdade. Então, isso aqui é tecido epitelial estratificado, pavimentoso, né, queratinoso. Abaixo tem a camada lúcida, que é células que também estão mortas, mas não estão tão achatadinhas como essa. Tem a camada granulosa, que é em forma de grânulo. A camada espinhosa, ela é chamada de espinhosa, porque se você observar nessa gravura fica mais fácil aqui ver as ligações entre elas, parecem espinhos. E tem a camada basal, que separa, que é de contato já com a derme. Okay? Embaixo tem a papila dérmica e logo abaixo a derme.
Nessa outra aqui a gente vê um pouco melhor. A gente tem célula de Merkel, disco tátil. A gente vai falar sobre elas mais à frente, tá? Essa célulazinha aqui é importante. Olha só, aquela célulazinha lá da escama, olha ela aqui. Quando você raspa a pele de um indivíduo e tira as escamas das células mortas, olha como elas são vistas ao microscópio. Parece umas folhinhas de papel, umas folhinhas secas, né? Tem uns bichinhos que adoram comer ela. A gente vai ver a foto deles. São os ácaros. Olha eles aí. Então, isso aqui são ácaros. Eles estão presentes na superfície da nossa pele inteira. Eles comem, eles se alimentam das células mortas, essas que a gente acabou de ver. Como a gente dorme e deita no colchão, a gente deixa um monte no colchão, embaixo do lençol, no travesseiro, na roupa que a gente usa, na toalha que a gente se enxuga. Eles não são prejudiciais à nossa saúde, não, só para quem for alérgico. Eles se alimentam apenas da célula morta que naturalmente já descamam da nossa pele, ok? Agora, algumas pessoas têm alergia ao ácaro, às excretas do ácaro, né? Algumas pessoas ficam com coceira, algumas pessoas ficam com a rinite alérgica por causa de ácaro, tá? Aqui, ó, é um GIF, mas está mostrando ele se mexendo. Isso é um microscópio, uma imagem de microscópio. Se você observar direitinho, você consegue perceber as patinhas se mexendo sobre uma superfície. Agora imagina, tem um monte disso aí no nosso rosto, na nossa pele, no nosso braço, no nosso lençol, um monte, não é um pouquinho não, é um monte mesmo. Vamos seguir. Olha ele aqui como ele é, ó, o esqueminha dele, tá? Tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem ampliada de microscópio real, tá? Onde a gente tem as células mortas da pele. Olha como a célula morta da pele é, ó. Vê, parece um monte de papelão seco. Então isso aqui serve de alimento para o ácaro. Enquanto ele estiver comendo isso aí, é até bom porque ele é meio que limpa a nossa pele, vai tirando a pele morta, né? Mas nessa imagem a gente consegue ver as células mortas, o pelo saindo aqui, ó, do poro. Tá vendo? Os ácaros às vezes eles ficam dentro do poro, né? Ó, o ácaro, ele é um artrópode, é uma classificação, só que ele é microscópico. Ele vive na pele humana, né? Como eu falei, eles comem células mortas, evita até que a gente tenha um cheirinho desagradável. Porque imagina se ficasse um monte de célula morta, uma em cima da outra e nos descamasse e ele não comesse, né? Então, eles não são do mal. Se alguém já ouviu falar em psoríase é uma doença inflamatória, né, que atinge a epiderme humana, né, a epiderme humana. Ela faz com que as células se descamem com maior velocidade, maior quantidade também, e ficam acumulando, criando como se fossem manchas. No nosso linguajar nordestino, é como se ficasse meio encalombado, esbranquiçado e fica descamando, porque é como se tivesse um aceleramento da produção de célula e da descamação. A psoríase, ela às vezes pode ser piorada em casos de estresse, né? Algumas pessoas que não entendem o que é psoríase não é contagiosa, ok? Então, algumas pessoas não entendem que isso não é contagioso e ficam com nojo, ficam com receio, ficam com preconceito, tá? Mas não é assim. E aí, vou dar essa atividade para vocês. Dei uma pausa aí, ou continue assistindo e faz no final do vídeo, depois. Mas vocês vão pesquisar e escrever no caderno sobre a psoríase, ok? O que é psoríase e se há complicações na saúde humana causadas pela psoríase. Não esqueçam que vocês têm que colocar a data de hoje em cima, colocar lá questão número 1 e colocar o que é psoríase e responder, colocar se há complicações e responder, ok? Vamos adiante. Então, na epiderme, quais são as funções da epiderme? Que tem todas essas camadinhas aqui. Primeiro, uma das funções da epiderme é proteção. Então, ela protege de agentes físicos, químicos, biológicos, a radiação em menor, bem menor quantidade, mas protege. Permeabilidade seletiva, ou seja, não entra líquido e também não sai líquido. Quer dizer, ela seleciona o que entra. Digamos que é o tipo, nem tudo que quer entrar entra, nem tudo que quer sair sai, ok? Por isso que a gente chama de permeável. Tudo que for líquido vai ser selecionado para sair ou não, para entrar ou não.
Existe a questão da pigmentação, e aí a gente falar em pigmento tem que lembrar de uma célula chamada melanócito. O melanócito produz a melanina. A melanina é o que dá o pigmento à pele. A pele negra, a pele morena e a pele branca quando vai ao sol. A nossa pele, a epiderme, ela se renova a cada 30 dias, ela se renova todinha. Toda a... Vamos para a derme. A derme é o tecido conjuntivo frouxo, né? Lembre, a derme está embaixo da epiderme. Então a gente tem aqui, ó, a epiderme, pegou um pedacinho aqui, ampliou, e a gente tá vendo que ela é cheia de tracinhos, ó, de fibrazinhas, de risquinhos, ó. Então a gente tem essa fininha aqui, é a fibra colágena, essa mais grossinha aqui, ó, é a fibra colágena. Fibra fininha, fibra elástica, fibra grossinha, fibra colágena. É como se fosse um emaranhado de teia de aranhas, cheio de fibras, que faz com que a pele estique e volte. Só que às vezes ela estica demais, rompe as fibras, cria estrias, né? Aqui é um esquema para mostrar. A epiderme está em cima, a hipoderme está embaixo, ou tecido subcutâneo. Aqui seria a derme, ou seja, a derme fica entre a epiderme e a hipoderme. Então, a derme ela tem duas camadas. A derme tem duas camadas. Uma é chamada camada papilar, a outra é chamada camada reticular. Entre a epiderme e a derme, a gente tem uma lâmina basal, que é a membrana entre as duas. Então, na derme, a gente tem artérias e veias. Qual é a função das artérias e das veias na epiderme? Nutrir, na epiderme não, desculpa, na derme. Qual é a função dela lá? Nutrir a pele. Tudo que a gente come vai para o sangue, né? Se eu bebi água, vai para o sangue. Se eu comi sódio, potássio, magnésio, vai para o sangue. E esses elementos vão circular pelo sangue através aqui, ó, dos vasos sanguíneos da derme e vão nutrir a derme. Então, para manter a pele hidratada, não é molhando ela, nem passando um hidratante, é bebendo água. Que a água cai no sangue, o sangue circula pela derme e leva o líquido para lá. Também na derme tem terminações livres encapsuladas, que são nervos, tá? São nervinhos. Então a gente tem aqui, ó, terminação nervosa, aqui, tá? E nervinhos aqui, ó. Eles dão sensibilidade à pele, para sentir se é frio, se é quente, se está tocando, se está beliscando, se está perto, tá? Quando alguém está perto do outro, não sente o calorzinho, não irradia calor da outra pessoa, né? Glândula sebácea, ela produz sebo, que é uma substância oleosa que garante a hidratação da pele. E tem a glândula sudorípara, que é responsável por termorregulação, ou seja, ela produz suor. Todas as vezes que o nosso corpo aumenta a temperatura, ou seja, fica muito quente, aí a pele começa a produzir suor, como se estivesse dando um banho de fora para dentro. Toda vez que a gente fica suado, a gente fica com o corpo mais fresquinho, né? É para diminuir a temperatura da pele. Então aqui tem outros detalhes, ó, nesse esquema, o folículo piloso do cabelo. Nesse outro esquema, a gente tem aqui, ó, os detalhezinhos de células especiais, células não, estruturas especiais da derme, onde cada uma tem uma função específica. Então a gente tem discos de Merkel, que são responsáveis pelo tato leve. Se alguém tocar levemente em você, você sente por causa desses disquinhos aqui, ó. Corpúsculos de Ruffini e corpúsculo de Krause são outras estruturas que permitem a gente sentir frio e calor. Tem os corpúsculos de Golgi, que é para pressão leve, e os corpúsculos de Pacini, que é para pressão forte, quando a pessoa empurra com mais força a pele, quando belisca com mais força, né? Aqui é simbolizando novamente a pele, então deixa eu trocar de cor no ponteiro, preto. Então, essa aqui está simbolizando a epiderme. Aqui está simbolizando a derme. Essa daqui também está simbolizando a epiderme. Epiderme. Essa está simbolizando a derme. Essa parte preta aqui está simbolizando uma agulha de tatuagem. Então, se você observar, a agulha da tatuagem ela atravessa a epiderme e chega na derme. E a tinta pinta
entra nas células da derme. Por isso que a tatuagem não sai, porque as células que morrem, que saem, que se destacam, assim, que se soltam, que viram escamas, são essas aqui, ó, são essas. Essas aqui são células que morrem, né? Elas saem. As células da derme, elas não morrem. Quer dizer, elas morrem, mas elas se multiplicam, elas não se soltam, elas não descamam. Então a tinta que entrou aqui fica, né? A agulha ela entra na derme. E aí, ó, uma outra pergunta, né? Uma outra pesquisa para vocês, pode ser feita no final. Por que a tatuagem não desaparece com o passar do tempo? E por que quando escrevemos na pele com caneta, a tinta sai? Tá? Então, eu quero que vocês pesquisem no caderno e coloquem. Pesquisem e anotem no caderno. Por que quando a gente escreve de caneta na mão ou no braço, apaga? E por que a tatuagem não apaga? Tem uma explicação para isso. Procurem, respondam. Próxima aula a gente discute. E vamos falar da hipoderme, gordura subcutânea, que seja, tá? É a terceira camada da pele, é a gordura, é a que fica abaixo, é a camada profunda da pele, tá? Aqui tem uma imagem, ó, deu um corte na pele e a gente vê a gordurinha ampliada no microscópio, a gordurinha aqui, ó. É tecido conjuntivo, né? Adiposo. A gente chama a, a tá? O tecido conjuntivo adiposo ele é formado por células chamadas adipócitos, unidas por colágeno, ou seja, o colágeno mantém elas unidinhas, né, e forma aquela estrutura gordurosa. E a função dos adipócitos é armazenar gordura. Mais adiante eu vou mostrar umas imagens a vocês. A gordura é importante porque ela serve como reserva de energia, então dá para queimar, dá para guardar e queimar ela quando a gente precisar, tá? Então função, reserva energética, isolante térmico, né? Isolante térmico significa cria uma barreira para o frio. Algumas pessoas um pouco gordinhas têm frio assim mesmo, mas no geral ela serve de isolamento térmico. Proteção mecânica, que significa isso, se eu levar uma pancada e for gordinho, não atinge meus órgãos internos. Se eu for magrinho, atinge meus órgãos internos, né? Síntese hormonal, ou seja, ajuda na produção de hormônio. É importante na produção de hormônio, porque todo hormônio que é produzido no nosso corpo é a base de óleo, de lipídio. E aí, ó, diferenças na pele, né, do tecido subcutâneo em homens e mulheres. Em homens, o tecido subcutâneo é mais acumulado no abdômen e aqui, ó, na lateral da coxa. Um pouco também na nádega, no glúteo, um pouquinho aqui na cintura. Nas mulheres, também na coxa, só que não apenas na parte superior da coxa, é a coxa inteira de um lado, do outro, claro. No abdômen também, principalmente nessa regiãozinha do meio, na mama, no glúteo, no pescoço e atrás, na região posterior do braço. Aqui é um aparelho que vocês vão usar mais adiante, provavelmente, é o adipômetro. Ele mede a quantidade, o teor percentual de gordura no indivíduo, na pele do indivíduo. E vamos falar um pouquinho de pelo. O pelo é um filamento, porque ele é um fiozinho, um filamento córneo constituído por células epiteliais queratinizadas, né? São células mortas, feitas basicamente de queratina. A raiz do pelo, ela é imersa na hipoderme, lá na gordura. Olha só, a raiz aqui do pelo é na gordura, né? A haste atravessa a derme, a haste atravessa na derme e aflora lá na epiderme como um filamento, um fiapinho, um fiozinho livre. Olha aqui uma imagem real vista pelo microscópio de um pelo na pele. Então aqui a gente tem ó, a derme, o pelozinho aqui, ó, né? Tem um espacinho que até é grande. Quando você vê no microscópio, você nem acredita que é desse jeito, não é? No nosso corpo, de forma geral, os pelos, a função dele é manter o calor, né? Quanto mais peludo, mais calor a pessoa tem. E auxilia na função de proteção, onde tem pelo diminui a entrada de micro-organismos. E também táctil, que significa tocou numa pontinha do pelo do seu corpo, você já sente. De acordo com da localização do pelo, eles mudam de nome, né? Eles têm nomes diferentes. Por exemplo, vibriças no nariz, púbios na região pubiana, ircos embaixo da axila, barba, bigode, na mulher é buço, cílios, sobrancelhas, cabelos,
trágios são os pelos que ficam nas orelhas. Quando a pessoa vai envelhecendo, você pode observar que fica um monte de pelinho crescendo na orelha, né? Todos eles têm função de proteção. Aqui é um esquema mostrando a glândula sudorípara com o poro para a saída do suor. Aqui tem o folículo do piloso, do pelo, o pelo, a glândula sebácea. Essa daqui, ó, é a glândula sebácea. Aí o sebo é produzido, vem pelo pelo, ó. Por isso que o cabelo, quando fica sujo, né, no caso das mulheres, ele fica brilhante, pesado, porque ó, o sebo que é produzido aqui na glândula sebácea, ele vai ó, pelo pelo, né? Aqui é o músculo, um filamento de músculo responsável pela ereção do pelo, para manter... Quando a gente se arrepia, o pelo não fica em pé, então cada pelinho tem um filamentozinho de músculo que levanta ele, né? Tem pessoas que não têm pelos, tem o corpo totalmente liso. Tem uns homens que não tem pelo no rosto, na barba, são doidos para ter barba, não tem barba, é o corpo liso. A gente chama esse tipo de pele glabra. São peles que não tem pelo, é mais rica em queratina, né? Na palma das nossas mãos é assim e na sola dos pés, na planta dos pés. Pode observar que é um pouco mais branca. Claro que ela vai ser um pouco avermelhada, um pouco rosinha por causa da circulação sanguínea. E a pele pilosa é uma pele que tem bastante pelos, pobre em queratina e é em todo o corpo, exceto na palma das mãos e na planta. Sobre a unha também é feita de queratina, só que ao invés de ser filamento, são placas. Em vez de ser um filamentozinho assim, ó, que seria o pelo, ela é uma placa, Opa, vou tentar fazer aqui, ó. Então, tudo isso aqui é queratina. Ou seja, ao invés da queratina subir assim, ó, que é um pelo, é uma unha, tá? Natureza córnea, são células mortas queratinizadas, né? Recobrem a face dorsal da falange distal, todo dedo, de cada dedo. Também são chamadas de placas ungueais. A função delas é manter a ponta dos dedos firme, tá? Bem firmezinha, senão ela ficaria mole e seria fácil de machucar. Olha aqui, ó, a unha, borda livre da unha, a raiz da unha é mais para baixo. Olha aqui uma imagem de um dedo cortado numa lâmina. A gente vê aqui, ó. Ok? Sobre glândulas sebáceas, já falei um pouquinho. A função delas é produzir sebo, tá? Aqui tem umas características da glândula sebáceas que eu vou pedir que vocês leiam. Dê uma pausa aí agora e leiam, tá? Para a gente não perder muito tempo nesses detalhezinhos que são mais técnicos. Uma coisa, sudorípara, tá? Ela produz suor, tem um ducto que transporta o suor, ok? E aí a gente tem aqui algumas principais células da pele, que é o melanócito, que produz melanina, o pigmento marrom, o queratinócito, que produz queratina, que é uma proteína, o adipócito, que a gente já viu aí, que é a célula de gordura, o fibroblasto, o nome já fala, fibroblasto, produz fibras. Quais são as fibras da derme? Colágenas e elásticas. Imagens aqui, ó, real no microscópio, células dos melanócitos. Aqui, ó, essas células escurinhas são os melanócitos, são as que produzem pigmento. E aqui são células dos queratinócitos, que produzem queratina. Células de gordura, são bem bonitinhas, né? Parecem umas bolsinhas, ó. A gente tem a membrana e dentro está cheio de óleo, cheio de lipídio, que é a gordura, né? Então, quando você pega uma camada de gordura, é assim. E aqui os fibroblastos, ó, essa célula escurinha, essa célula escurinha, essa célula escurinha, elas são células que produzem as fibras. Aqui tem uma mulher, ó, se bronzeando no sol, tá? Então, a radiação, quando ela entra no melanócito, né, quando o melanócito, que é essa célula aqui do pigmento na pele mais clara, quando a radiação entra no melanócito, ela estimula o melanócito a produzir o pigmento. Qual é a função do pigmento? É proteger, né? Então, os melanócitos produzem a melanina melanina sai dos melanócitos e elas entram nos queratinócitos. Os queratinócitos, eles vão ficar agora cheios de melanina e eles vão ficar meio que pintados, corados. E aí,
todos os queratinócitos corados, né, cheios de pigmento, vão dar o tom do bronze à pele. No caso de uma pessoa negra, o melanócito produz com frequência, constantemente, o pigmento e vai sempre mantendo os queratinócitos pigmentados. No caso da pele branca, só sobre o efeito da radiação, no caso do sol, tá? Aqui algumas informações sobre a queimadura de pele, né? Então aqui é o esqueminha, ó. Essa primeira camadinha aqui está simbolizando a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, a hipoderme. Então se você levar uma queimadura, deixa eu mudar aqui a cor do ponteiro para preto. Se você levar uma queimadura só na epiderme, é uma queimadura de primeiro grau. Se você levar uma queimadura de segundo grau, ela atinge a epiderme e a derme. Uma queimadura de terceiro grau, ela atinge a epiderme, a derme e o tecido. Olha só, queimadura de primeiro grau só atingiu a epiderme. Queimadura de segundo grau atingiu a epiderme e a derme. Aí fica as bolinhas porque rompeu, queimou vasinhos e os líquidos extravasaram. E uma queimadura de terceiro grau chegou até a camada gordurosa da pele, ó. Dá até para ver aqui, tá? É uma destruição grande, na verdade. E quais são as funções da pele, né, de forma geral? De forma geral, a gente diz que a pele, né, do corpo todo, a função é proteção, regulação da temperatura, quando produz suor para baixar a temperatura, produzir vitamina D, por isso que a gente tem que levar sol, né, porque estimula células da pele a produzir a vitamina D, excreta e absorve, autorregenerativa, né? Ela se regenera sempre, como eu falei para vocês, a cada 30 dias. E fornece informações sensoriais ao meio ambiente, do ambiente. A gente aprendeu na escola que tato era um dos sentidos e ficava na mão. Mas só que tato é no corpo inteiro, né? Se você tocar com seu pé em uma parede, com o olho fechado, você vai saber que é uma parede. Aqui tem algumas questões para vocês responderem, tá? Sobre a pele.